de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Boa noite a todos, paz seja convosco. Nossa escola de sabedoria online hoje, uma noite, não sei onde você está, mas aqui um pouco fria. Nós vamos aquecer a nossa vida com a palavra de Deus, com a vontade dele para a nossa vida. Eu queria fazer um desafio já, nesse momento. Eu gostaria que você marcasse nessa publicação, nessa live, um conhecido, de repente um parente, um familiar seu, que está afastado da igreja, que deixou a casa de Deus. Algumas pessoas se afastaram da casa de Deus pós-pandemia, né? E se justificam, infelizmente, dizendo: olha, há um risco de se estar nos cultos por conta da pandemia, mas não veem risco quando vão ao supermercado, não veem risco quando estão em filas de lotérica, em filas de banco. Simplesmente dizem que há um risco de se estar na igreja, na casa de Deus, tá? E esse é um indício muito forte de algo negativo chamado apostasia. Há ainda aqueles que deixaram a casa de Deus já há um bom tempo. A pessoa, ela foi impactada pela palavra de Deus em um culto, em uma mensagem, de repente em um evento, em um encontro, em um retiro. Ela teve as suas emoções alteradas pela palavra de Deus de uma forma até abrupta por um momento. Só que o esfriamento veio tão logo,
pessoas decepcionadas com coisas mínimas, né? Com coisas insignificantes, abandonaram a casa de Deus. Então, enquanto eu estou falando aqui, né, vai marcando, coloque o nome dessa pessoa aí, marque ela nessa publicação para que ela possa assistir. De repente ela não assiste agora, mas ela assiste em um outro momento, tá? Compartilhe, abra uma sala de vídeo para que aqueles que são conhecidos seus e de repente não meus também possa ter a oportunidade de assistir, de acompanhar essa mensagem. Ela vai ser muito interessante, ela vai ser bem rápida, mas muito importante nos seus efeitos, tá? Então, se você puder fazer aquilo que eu indiquei, né? Marcar alguém, mais de uma pessoa até, abrir uma sala de vídeo, acho que é esse o nome mesmo, né? Eu não sou tão adepto dessas nomenclaturas assim. Adepto não sou tão antenado nisso. Tá? Mas aí você abre para que outras pessoas possam assistir também essa mensagem, como as outras, né, que são gravadas. Depois elas ficam disponíveis no YouTube, no site da nossa igreja, né, www.ieqserranegra.com.br. Se você quiser acompanhar outras mensagens, também tem lá, ok? Então vamos lá. O tema da mensagem dessa noite é Volte para a casa do Pai. Então, Lucas 15, se você for ler aí na sua Bíblia, Lucas 15, a partir do versículo 11, mais uma vez, Lucas 15, do 11 em diante. Na manhã de domingo eu estava falando a respeito da dracma perdida, e eu disse que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas fala de coisas perdidas. Fala de uma dracma perdida. Dracma era uma moeda romana, eu falei sobre isso. Fala de uma ovelha perdida, você conhece a história, do pastor que deixou as 99 no aprisco e foi em busca dessa que se perdeu. E fala de um filho perdido, que é essa história que eu vou fazer menção nessa noite. Um filho que se foi, o chamado filho pródigo. Então, Lucas 15, a partir do verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai:
Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche seus olhos por um momento, coloque a sua mão sobre o seu peito, na direção do seu coração. Pai, nos abençoe com a tua palavra, com a mensagem dessa noite. Toque no nosso coração e em nosso entendimento. Toque principalmente, Senhor, na vida daquelas pessoas que não estão participando das atividades, dos cultos, independentemente do motivo, acabaram por se esfriar na fé e, infelizmente, ó Deus, o coração desaquecido já não pulsa mais tanto quanto pulsava por amor da tua palavra, do teu nome. Eu invoco a sua misericórdia nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Atente bem para aquilo que eu vou falar. Como eu disse, é uma mensagem bem curta, mas muito interessante, muito importante também. Nós temos vivido tempos em que os valores da sociedade, eles foram relativizados. O que significa isso, pastor? Às vezes aquilo que é verdade para uma pessoa já não é mais para outra. As pessoas, elas já não se prendem, mas se é que esse é o termo melhor para se usar, elas já não se sentem mais ligadas a lugares ou a relacionamentos. Você sabe bem disso. A competitividade do capitalismo fez com que as pessoas, cada um, procure aquilo que melhor satisfaça a sua vontade, melhor satisfaça o seu prazer, melhor satisfaça os seus desejos. Então as consequências surgem quando amigos se tornem descartáveis, por exemplo. A família é abandonada, casamentos eles são desfeitos, e muitas vezes por motivos torpes. E também as igrejas elas são trocadas facilmente. As justificativas são as mais diversas. Quando surge um problema, independentemente do seu tamanho, logo as pessoas dizem: olha, eu não sou mais o seu amigo. Ou então, eu quero me separar. Ou ainda, eu quero sair da igreja, eu vou sair da igreja. Porque me falaram isso, porque eu ouvi isso, porque aconteceu tal coisa. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que esta seria a vontade de Deus? A estabilidade da família, a estabilidade do relacionamento de fé, a estabilidade da igreja, são desafios que nos confrontam a cada dia. Cada dia nós somos tentados a alterar aquele que é o padrão de Deus. Todos os dias nós somos tentados a isso. Por isso, Deus criou a sua casa como um lugar de abrigo, a igreja como um espaço de comunhão. E nós não podemos nos esquecer disso. Ainda hoje, agora há pouco, eu fiquei muito... Quando eu vi uma postagem, na verdade eu preciso até deixar um pouquinho de ficar ligado nessas coisas, mas que era da igreja não muito tempo atrás, e agora já não é mais, e ela, pior do que alguém sair da igreja, quando sai ainda lutar contra a igreja, aquilo que a igreja pregou, aquilo que a igreja ela apresenta. Então ele estava fazendo propaganda em ser desigrejado, usando os argumentos mais absurdos, dignos de risada. Eu nem entro nessas questões, nesses debates, para não perder tempo. Mas eu fico entristecido pela pessoa em desvalorizar aquilo que Deus instituiu. Mas isso à parte, se você se afastou, se você deixou a casa de Deus por qualquer que seja o motivo,
Você saiu da casa do Pai. Eu quero que você atente bem para aquilo que eu vou apresentar daqui para frente. Eu quero aplicar esse texto que eu li à família e à igreja, refletindo principalmente que a igreja, que é a casa do Pai, é um lugar de algumas características bem específicas que eu vou falar. A primeira característica da igreja, da casa do Pai, é que ela, de fato, é um lugar de herança. Por que é um lugar de herança? Porque o mundo tenta nos seduzir com muitas coisas que não são firmes, que não são duradouras. Uma pessoa, por exemplo, ela é tentada ao vício, ela é tentada a experimentar uma droga ilícita, por exemplo, seja sintética ou não. Então, como que ela é tentada? Ela é tentada pelo prazer, ela é tentada pelo alívio que aquilo diz apresentar. Ela é tentada por propagandas, né, dos traficantes, enfim, de diversas situações, por coisas passageiras. Às vezes ela tem um êxtase num determinado momento, porém aquilo que é cobrado depois é muito grande, é um preço muito alto, é uma escravidão que é imposta. E assim tantas e tantas outras coisas. A pessoa ela é tentada a um enriquecimento fácil e de repente tudo aquilo desmorona. Ela é tentada a um adultério e aquele prazer depois vem com um preço altíssimo a ser cobrado. Agora a igreja não é a igreja, a casa de Deus é um lugar de herança. Olha o que diz o versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que é minha herança. E o pai lhes repartiu. O pai repartiu entre os dois. Então, por que a casa de Deus é um lugar de herança? Enquanto estava na casa do pai, o filho tinha tudo. Além disso, ele sabia que ele tinha direito a uma herança. Infelizmente, ele não quis esperar o tempo certo para receber essa herança. Por isso, ele pediu a seu pai que lhe desse aquilo que lhe era direito. Muitos relacionamentos eles são desfeitos quando as pessoas elas não sabem esperar o tempo certo de receber os seus direitos. Se quiser receber algo, precisa cultivar, aguardar o tempo certo. Mas devido à impaciência, várias pessoas preferem acertar contas e sair de casa. E sair também da casa de Deus. Aqueles que não suportam ouvir o que não lhe é agradável aos ouvidos. Aqueles que interpretam equivocadamente a palavra de Deus. Então, o mais rápido possível, eles pegam aquilo que é seu e saem. E sofrem consequências como esse filho sofreu. Então, na igreja também acontece a mesma coisa. Os irmãos, e às vezes os mais novos, na maioria das vezes os mais novos, não querem esperar o tempo certo para receber a sua herança, ou o direito em participar de um ministério, por exemplo, exercer uma função que ao ver deles é de privilégio, mas só quem está realmente no ministério sabe o peso que tem o ministério, o peso que tem o ministério evangelístico, o peso que tem o ministério pastoral. Como se transforma em uma vida de dedicação, uma vida voltada àquilo que, na maioria das vezes, não seria uma escolha pessoal. Uma vida de entrega. Aqueles que estão fora, eles vislumbram, mas quem está no ministério sabe o peso de um ministério. Quem é pastor, por exemplo, sabe o peso que carrega o peso que carrega esse termo. Fora as perseguições externas, mas a responsabilidade do título pastor, do ministério pastoral. Então as pessoas elas procuram seus direitos antes da hora da casa do Pai e
por conseguinte, perdem tudo lá fora. Então, se você quer receber aquilo que você acha que é o seu direito, entenda bem o que eu vou dizer. Espere o tempo certo, espere o tempo de Deus para a sua herança. Não queime etapas, de maneira nenhuma. Segundo, se primeiro a igreja é um lugar de herança, a casa de Deus é um lugar de herança. Segundo, a casa de Deus é um lugar de fartura. Olha o que diz o versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Sabe qual era a condição daquele rapaz? Ele estava numa terra longe, ele já não tinha mais nenhum recurso, estava agora trabalhando em cuidar de porcos, que para o judeu era a maior das humilhações, porque o porco era imundo para o judeu, não deveria se ter contato com o porco. Mais do que isso, a Bíblia diz que ele desejava não comer os porcos, isso era impossível, comer aquilo que o porco, comer as bolotas, as alfarrobas. Olha a humilhação, olha a miséria por se estar fora da casa do Pai. Algumas pessoas dizem: Deus castiga. Deus não castiga ninguém não, meu querido, minha querida. Sabe o que Deus faz? Aquele que quer viver uma vida independente, Deus simplesmente diz: então tá bom, daqui para frente é você sozinho. E uma vida sem Deus já é uma tragédia. O simples fato de se desligar de Deus já é uma tragédia. Mais uma vez, Deus não amaldiçoa, Deus não castiga ninguém. Há alguns, Deus simplesmente retira a sua bênção, retira a sua proteção, e aí já é a iminência de uma tragédia, de um desastre. Então, de novo, na casa do Pai há fartura. Fartura. Por que o filho mais velho não reconhecia? Porque ele já estava acostumado. O filho mais novo precisou sair para ver como era desastroso o mundo lá fora. E algumas pessoas têm saído da casa do Pai e têm experimentado o desastre do mundo lá fora. O filho se lembrava que, enquanto estava na casa do seu pai, tinha fartura de tudo aquilo que ele precisava para o seu sustento. Depois que saiu, perdeu tudo. Começou a passar por necessidades básicas. Tinha falta de necessidades básicas. Então a igreja, a casa de Deus, é onde nós somos alimentados espiritualmente. Quando alguém sai da igreja, ela para de receber a nutrição espiritual necessária para viver e começa a se enfraquecer. Então não dê ouvidos, pelo amor de Deus, não dê ouvidos a esses que ficam fazendo essa propaganda do mundo lá fora, de ser independente. Existem coisas que não consentem em ser independentes. Uma delas é cristão. Não existe cristão independente. Então você está fora, tem sentido falta de algo? Lembre-se disso. A casa do Pai é o lugar de fartura. Terceiro, a casa do Pai é o lugar de arrependimento. Os versículos 18, 19 e 21 dizem: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então o sentimento do filho, quando ele se lembrava da casa do pai, era de arrependimento. Ele ensaiou até como ele falaria com seu pai quando o visse novamente, e fez como pensou. As atividades das nossas igrejas, eu não digo da igreja que eu sou pastor, da igreja, de uma igreja verdadeira, precisam cultivar esse momento de confissão dos pecados, porque é nesse momento que há a cobertura do Espírito Santo. E aí ele nos convence, como a Bíblia diz, do pecado, do juízo e da justiça. Dizer
eu não me arrependo do que fiz, não é uma atitude cristã. Sim, é uma dureza de coração. Então a casa do Pai é um lugar de arrependimento. Você sofre com os seus pecados. Você sofre com as suas falhas, com as suas atitudes inconsequentes. Sabe que está em desacordo com a vontade de Deus. A casa do Pai é um lugar de arrependimento. Lá você será encorajado, encorajada a se arrepender, a se entregar novamente. Quarto, a casa do Pai é um lugar de acolhimento. Olha o versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Acolhimento. Quando o filho pródigo se aproximava da casa do seu pai, ele foi recebido com abraços e beijos. É como ouvir pessoas: olha, eu tenho medo de voltar para a igreja, de como eu vou ser recebido ou recebido. Não importam as pessoas, importa é o Pai. E o Pai está de braços abertos para você. O filho que para muitos estava desfigurado, sujo, foi reconhecido por seu pai. E esse o acolheu com muito amor. Então veja bem, não importa como as pessoas te veem, Deus ele tem uma imagem bem definida da sua vida. Então a casa de Deus é um lugar de acolhimento. As igrejas elas precisam se preparar para o acolhimento. Acolhimento de muitos pródigos que voltam. Muitos pródigos que vêm do mundo, que precisam do nosso abraço. E os pródigos também precisam voltar para a casa do Pai, para cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Lembre disso. Quinto, a casa do Pai é um lugar de renovação. A primeira parte do versículo 22 diz: o pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. A primeira atitude do pai para seu filho foi mudar a sua situação. O rapaz que estava maltrapilho agora foi renovado, limpo, bem vestido. E assim Deus faz conosco. Nos transforma, muda as nossas vestes espirituais, a nossa aparência, o nosso aspecto espiritual. Na igreja nós recebemos essa roupagem nova. Aqueles que voltam recebem essa roupagem nova, tiram os maus trapos do mundo e recebem agora vestes novas, novidade de vida. Quando voltam à igreja, têm a vida renovada e também se prepara para receber aquilo que vem de Deus. Então a casa do Pai é um lugar de renovação. E por último, a casa do Pai é um lugar de aliança. Por que aliança? Aliança. Não é à toa que o texto diz: e pôs-lhe um anel no dedo. Ou seja, estabeleceu uma aliança entre pai e filho, uma aliança de paternidade. Então você retorna para a casa de Deus para ser reintegrado ou reintegrada à família de Deus. Receba essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Se você se enquadra nessa condição que eu acabei de dizer, está afastado, coloque a sua mão sobre a sua cabeça e eu quero orar com você nesse momento. Pai, toque nesse coração, aquece esse coração e o encha de coragem, ó Deus, para voltar para a sua casa, para voltar a um lugar de transformação, de restauração, que lá, ó Deus, ele ou ela seja bem recebido, com amor, com carinho, com afeto, que não haja nenhum tipo de constrangimento, apenas acolhimento. Eu oro, eu desejo e eu ministro sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Meu amado, minha amada, que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor ele inflame esse coração, para que você tenha anseio, desejo pela casa de Deus. Eu quero lhe dizer com todo amor, não basta dizer, olha, eu tenho fé, eu amo Deus afastado da sua casa. Quem ama quer estar junto. Quem ama sua família quer estar junto dos seus irmãos. Quer estar em comunhão. Então, que esse seja o seu sentimento na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique na bênção, fique na paz e até o nosso próximo encontro.